Custo de defesa. Você já pensou na relevância disso na contratação do seguro de responsabilidade civil? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao RT 787. Eu sou o Márcio Guerreiro, especialista em seguro de responsabilidade civil. Eu ajudo você a sacar as vantagens do seguro de RC. Pensando em algumas coisas, debatendo alguns assuntos com os amigos, colegas por aí, sempre me ocorre a questão do custo de defesa nas apólices de responsabilidade civil. Qual que é a relevância, qual que é a importância disso? De quanto negócio eu já fiz só pela questão do custo de defesa? E como que o mercado utiliza o custo de defesa? Como que o advogado utiliza o custo de defesa? Como que o segurado identifica, valoriza? E o principal, como que ele tem a percepção do valor agregado relacionado ao custo de defesa? Porque eu acho que o grande lance é esse, né? A gente vem conversando de algum tempo, debatendo alguns assuntos em relação ao seguro de responsabilidade civil, seja ele qual for. Estou chamando responsabilidade civil aqui a família, né? RC geral, obra, produto, empregador, D&O, I&O, ambiental e o mais novo aí, o caçula da turma aí, o cyber, né? Então assim, o custo de defesa, né? O que ele dá liga? O que é isso, né? Na prática. Se a gente for pegar aqui, ó, vamos filosofar aqui, fazer algumas analogias na questão prática do custo de defesa, né? Vamos pensar num setor que tem utilizado o custo de defesa de uma forma muito assertiva no sentido de atender o segurado, de entregar o produto, né? Porque o custo de defesa, vamos combinar, ele é um produto. Ele está dentro da apólice de seguro, é uma condição contratual, está escrito lá, correto? E assim, como que você entrega? Quem que usa esse custo de defesa? Vamos pegar aqui um clássico, que na minha visão é uma das atividades hoje que mais utiliza o custo de defesa. Eu estou falando aqui, segundo a minha visão. E se vocês tiverem outra percepção, ou falar, pô, Márcio, eu acho que não, cara. Eu acho que quem usa muito custo de defesa é essa atividade, esse segmento, ou o meu segurado, ou pô, nunca usei. Já vai deixando tua opinião aqui no canal, já vai deixando a sua percepção desse assunto, custo de defesa, e eu já te digo aqui, sem mais delongas, como diriam meus amigos advogados, médico. O médico, ele utiliza, né? Se a gente olhar o seguro de responsabilidade civil da área médica, o grande atrativo do médico, o grande debate, ele está onde? Está no custo de defesa. Você tem que provar a responsabilidade, você tem toda uma discussão, você tem que montar a estratégia da defesa, você tem que trabalhar a questão do perito, né? Quem que vai fazer essa abordagem, quem vai fazer o convencimento, a defesa, e o médico, né? Como que você apoia, como você suporta. Então, se a gente olhar a classe médica, esse segmento médico, o que mais encontramos e nos deparamos é com um advogado se especializando ou especializado na área médica. Tem um grande concorrente do mercado de seguros, que é o próprio custo de defesa direto. Ele acaba sendo um concorrente do mercado de seguros. As empresas que oferecem o custo de defesa apenas, sem ser uma indenização do seguro, oferecem o custo de defesa como um serviço, como um valor agregado. Tem algumas, eu não vou citar nome aqui, porque eu não estou autorizado, e também não estou aqui julgando se está certo ou está errado, que não cabe a mim. O que me cabe é o seguinte, é debater com vocês e a gente olhar, ok, o que acontece no mercado, porque essa é uma realidade, e como a gente enfrenta isso, e como que a gente não deixa, né, de perder cliente. Estou perdendo cliente aqui, estou perdendo profissional porque ele está comprando o seguro numa associação, ou ele está comprando o serviço de custo de defesa numa entidade, enfim, eu também perco, igual vocês, todo mundo perde. Mas o importante aqui é a gente trabalhar essa percepção de perde e ganha. Se a gente perdeu por esse motivo, é sinal que a gente não explorou adequadamente os benefícios da apólice seguro
E a importância desse tema que eu trago aqui, que é o custo de defesa com uma cobertura. Pô, Márcio, cara, mas e aí, qual que é o pulo do gato para fazer isso? Como é que você resolveu isso? Como é que você resolve isso para não perder cliente? Bom, isso tem estratégias, a gente não vai tratar isso nesse momento, vai ter oportunidade para a gente conversar a respeito disso. E o ponto aqui, o convite hoje é essa reflexão. Se você percebe isso, se você já se deparou com isso, ou de repente o seguinte, fala, pô, eu não sabia. O meu segurado tem direito ao custo de defesa, quer dizer, ele foi processado, ele nem me... Porque também isso ocorre, né? O segurado, recebe lá uma ação, acontece alguma coisa, tem que preparar a defesa dele em qualquer segmento. Eu não estou falando só mais de profissional, de médico, disso ou daquilo. E ele às vezes faz tudo isso e nem se toca que tem seguro para isso. Ele nem se toca que ele tem essa cobertura contratada na apólice dele. Isso é tema até de regulamentação específica, custo de defesa, tem que estar claro, tem que constar, são algumas normas aí do regulador relacionadas ao custo de defesa. Então, assim, é um tema bem interessante que agrega bastante valor e tem algumas métricas, estratégias para a gente explorar isso e trazer isso como valor agregado para o nosso negócio e para a retenção dos nossos clientes e principalmente para dar esse retorno, essa resposta ao segurado, que é quem nos interessa, né? Que no final do dia é quem compra a pólice e quem precisa ter o serviço bem atendido e com qualidade. Agora, uma pergunta que eu faço aqui, não sei se vocês já passaram por isso ou não. Eu já me deparei com essa situação. A situação é o seguinte, o segurado, o corretor me liga e fala, olha, Márcio, o segurado já contratou o advogado, o segurado já se defendeu, o segurado perdeu na primeira instância, e aí, o que a gente faz agora? Como reembolsar o custo de defesa? Como a seguradora avalia o valor desse honorário? Pô, já passei por isso nenhuma nem duas vezes, e aí é aquela hora difícil, né? Aí é aquela hora de você passar a realidade para o seu cliente. Porque assim, né? Como diriam os nossos amigos locutores aí de futebol, né? A regra é clara. A regra é bem clara. Então, tudo tem que ser combinado. A defesa, a contratação tem que ser submetido e combinado com a seguradora. Mas isso a gente vai ler oportunamente, no momento certo. Mas assim, já passei por isso. Já tive esse problema, não foi nenhuma nem duas vezes. O corretor já teve esse problema. A gente sentou com o segurado e aí é aquela coisa, né, cara? O bom senso, né? O bom senso é um negócio que ele tem que funcionar na vida e no negócio. E o bom senso está ligado a relacionamento, está ligado a diversas situações que vão ajudar a você a sair de um problema desse, se você já teve ou já viveu. Conheço o meu vizinho, né? Sempre aquela coisa, meu vizinho teve um problema assim, você acredita? Eu falei, eu acredito, porque eu provavelmente devo ser seu vizinho, né? Como eu já te disse, muitas coisas acontecem comigo, né? Aquelas coisas que você pensa que acontecem com o vizinho, acaba acontecendo comigo. E a gente aqui mesmo, minha mulher uma época teve uma empresa e a gente desembolsou alguns custos de defesa e tal, e depois a gente fala, puta, mas tinha o seguro para isso e tal. Então, assim, acontece, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, mas passa com todo mundo e é importante a gente estar atento a isso, a gente resolver isso. Como que a gente mapeia isso? E aí tem todo o critério dentro da subscrição, dentro do atendimento de sinistro, como que a gente vai montar o atendimento de sinistro. Então tem como a gente mapear e valorizar e disponibilizar para o segurado a melhor experiência em relação ao custo de defesa, em que momento que ele acessa, né? Que momento que ele tem que ligar, qual é o momento propício para pedir o custo de defesa, o que está amparado, o que não está amparado. E eu repito, vou repetir, isso em qualquer ramo de responsabilidade civil, ok? Se a gente for para a família do D&O, então, aí o custo de defesa é o principal. É praticamente a cobertura da pólice, né? Mas enfim, vamos deixar isso para a gente debater um pouco mais adiante. Aí vem aquela pergunta, né, que a gente faz, né? Quanto custa essa cobertura do custo de defesa?
Então eu vou falar para minha seguradora, né? Eu não quero contratar o custo de defesa porque eu já tenho meu advogado, eu já pago aqui, pago uma mensalidade para ele aqui, ele já me conhece, sabe como é que a banda toca, né? Quanto custa isso? Outra pergunta, eu posso comprar só o custo de defesa? Eu não quero nenhuma cobertura de indenização, eu não quero nada disso. Eu quero comprar só a cobertura do custo de defesa. Como é que eu faço isso? Onde que eu compro isso? Será que já tem no Brasil? Isso no exterior é mais fácil? Onde que eu encontro essa solução? São perguntas que a gente vai batendo esse papo, vai evoluindo e elas aparecem. Né? Multas, por exemplo. Né? A gente discute muito no risco ambiental a respeito das multas. No D&O, multa coberta. Né? Todo mundo sabe que multa é coberta. Mas assim, aonde que a seguradora foca na questão da multa, tanto no D&O, no ambiental? Onde que ela foca? Qual que é a ideia dela? A ideia dela é custo de defesa. É te defender para que você não venha a ser multado, você, o seu cliente, enfim. Então assim, isso é só um spoiler de algumas coisas que a gente precisa debater e discutir referente ao custo de defesa nas apólices, o valor disso, quanto é o prêmio disso, qual é o limite segurado. Se você tem essa curiosidade, quer saber mais, quer debater um pouco como seria um custo de defesa standalone, se eu comprar ele independente, me deixa saber. Me dá sua opinião e vamos evoluir com esse tema também. Outro questionamento que sempre me ocorre, e sempre que eu estou debatendo isso, ele surge. Talvez vá surgir aqui nas dúvidas, aqui nas perguntas, e vamos procurar responder dentro do possível cada posicionamento, cada questionamento, ou até um contraponto aí que é bem interessante para a gente, né? Que tipo de advogado, né, que eu acesso dentro do custo de defesa coberto pela apólice? Ou seja, eu posso contratar um especialista? Como é que a gente define isso? Então, aqui já vai uma dica também de uma vantagem. Talvez você, a sua empresa, o acesso que você pode dar para o seu segurado é um escritório de advocacia com uma certa especialização. Muitas vezes a seguradora ou o network da seguradora pode proporcionar a experiência de um advogado que tem um conhecimento, uma técnica, uma especialização mais adequada àquele caso pontual. Ou então o segurado pode chegar e falar, não, quem vai me defender? No D&O, se a gente pegar o caso do D&O, o que a gente viveu na época de Lava Jato, o que a gente viveu nessas crises aí do que a gente passou pelo D&O e outras que estão por vir, o grande atrativo é o nível e a qualidade técnica dos advogados que foram contratados. Mas quer ter cobertura? Não é isso que eu estou falando, né? Então, assim, vamos deixar claro aqui já logo de saída que a questão do dolo não vai ter cobertura tão pouco no custo de defesa. Porém, o que vocês acham? Até se comprovar o dolo, o que vocês acham? Que vai ter a cobertura para essa defesa? Todo mundo é inocente, não é isso? Até que se prove o contrário. Então, se ele não assumiu a responsabilidade pelo dolo, se ele não foi condenado por isso, eu acredito que existe aí a possibilidade do custo de defesa. Então, você já passou por isso? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Vamos lá, deixa a tua opinião aí, vamos debater esse tema também. Todas as apólices de responsabilidade civil possuem essa cobertura? Então vamos pensar o seguinte, aquela apólice de responsabilidade civil dentro da uma cobertura do seguro de property, né? Contratei lá uma cobertura de property, de incêndio e tal, eu tenho uma cobertura adicional lá, de RC. O custo de defesa está amparado lá? O que você acha? No engenharia, RC, né? RC dentro do engenharia. Estou fazendo uma obra e tem uma cobertura adicional de RC Obras. O custo de defesa está coberto lá? É passível de indenização? O seu segurado
Já utilizou, já precisou? Qual que foi a sua experiência em relação? Estou falando isso, quando o RC é secundário, né, de um produto principal, de um property, de um próprio residencial, né, o seguro residencial. Será que um chefe de família nunca precisou usar uma cobertura de custo de defesa numa apólice? Será que nunca? Será que está coberto? O que vocês acham? Já vai deixando aqui tua opinião. Eu não posso falar pelo mercado inteiro, por 100% do mercado está coberto ou não está coberto, porque todo mundo sabe aqui que isso está bem dinâmico. Cada seguradora escreve seu clausulado, cada seguradora tem seu sublimite, tem a sua cobertura principal, enfim. Não é isso que a gente vai debater aqui, quem cobre e quem não cobre. Não é esse o tema. O tema é, vamos refletir, vamos pesquisar isso, vamos entender se o que a gente oferece, se o segurado está comprando, se a experiência que ele teve no sinistro, ele utilizou ou não o custo de defesa, estava amparado ou não esse custo de defesa, ok? Agora, uma outra pergunta que fazem sempre, e essa pergunta, esses dias saiu até uma notícia aí, valor econômico e tudo mais, uma matéria bem interessante, onde diz que o segurado foi obrigado a devolver para a seguradora o custo de defesa. Por quê? Porque ele agiu com dolo. E aí, como é que funciona isso? A seguradora processou o segurado, que confusão é essa? Está me falando aqui. Claro, isso é um processo maior, que o custo de defesa estava num processo menor e tal, que era um dos pleitos. É um tema, né? É um case para a gente estudar, é um case para a gente debater. Já disse em outras oportunidades e vou reforçar aqui, né? Nosso Código de Processo Civil, ele sofreu uma alteração recentemente. Na verdade, ele está muito mais moderno. Então, a questão da jurisprudência, a questão dos julgados, isso se faz valer realmente como súmula vinculante. Então, o juiz não precisa mais fazer toda aquela consulta. A gente está quase aí partindo para um modelo mais americano de decisões, né? Então, importante a gente ficar atento sempre às questões de jurisprudência, dos julgados, inclusive os relacionados ao mercado segurador, né? Esse tipo de condenação. Então, sim, é possível que o segurado tenha que devolver o custo de defesa num litígio ou numa ação que ele agiu com dolo, né? Então, assim, isso tem a ver com uma regra básica do seguro também, que a gente... É meio óbvio, mas eu acho que até vale a pena a gente debater um pouquinho aqui, deixar isso claro. O seguro, importante, o seguro não pode gerar lucro para o segurado. O seguro, o que é o seguro? O seguro a ideia é repor o bem, repor o patrimônio. Então, o custo de defesa, ele tem o mesmo caminho. Ele vai repor o seu bem, repor o seu patrimônio até o limite da sua defesa e o limite contratado na apólice. Seja 100% do limite ou um sublimite, depende do modelo de contratação, depende da disponibilidade de cobertura que você buscou para o seu cliente, ou se você não negociou isso, precisa dar uma lida na apólice, posso te ajudar a consultar a apólice e verificar qual que é o limite, qual que é o sublimite, qual o perfil da sua carteira, né, o perfil do seu cliente, que tipo de cobertura que você está oferecendo para ele, qual que é a seguradora que opera, né, como que ela atua com isso, e assim, uma coisa bem importante para a gente pensar no custo de defesa, quando a gente estiver negociando, subscrevendo, debatendo, eu vou até anotar isso aqui, mas é a questão da retroatividade, né? O custo de defesa também está coberto nessa retroatividade, nas apólices de D&O e E&O, de responsabilidade civil. Então, o médico, por exemplo, no exemplo que eu dei lá, falei que o médico usa bastante a cobertura de custo de defesa, né? Cara, assim, quem que acompanha isso? O segurador emite o endosso, reduzindo o limite segurado, que ele usou o custo de defesa. Pô, mas aí não teve indenização, porque ainda a gente está numa fase ainda de discussão, isso está como despesa. Como que a seguradora está bucando, está colocando nos livros dela o custo de defesa? Né? Ela está pondo como indenização ao segurado parcial
ou ela está pondo como adiantamento do sinistro. Isso é importante para você saber. Por que isso é importante para você saber? Olha, eu vou te falar o seguinte, isso é bem importante para você saber, mas muito importante para você saber. Porque cara, já passei por isso também, a gente já passou por tanta coisa nessa vida, meu Deus, né? Todo o processo acontecer, após a base de reclamação, algumas não indenizações, algumas defesas, alguns pagamentos de custo de defesa lá lançados e tal. E quando saiu a condenação em uma delas, que eram várias no caso, cara, o cara praticamente não tinha mais limite para a apólice, porque ele tinha gasto praticamente tudo em custo de defesa nesse processo, no outro processo. Então, assim, é importante, dentro da retroatividade, a gente perceber e ter a sensibilidade do custo de defesa. Se isso está sendo bucado na renovação, você está olhando isso? Ô, Márcio, como é que eu faço, então, para acompanhar essa questão da regulação, essa seguradora, como que ela está colocando nos livros dela e tal? Porque, às vezes, o corretor não se atenta muito a isso, né? Que o processo está rolando, está pagando o advogado aqui, pagando o advogado ali. Pô, teve uma conta minha. Só de custo de defesa, quando eu fui dar conta, pô, já tinha quase 8 milhões de reserva lá. Claro, é uma apólice aberta, tá? Uma outra ideia, né? Mas aí eu cheguei pro corretor e falei, pelo amor de Deus, cara, a gente tá com um problema aqui, essa conta tá arrebentada. Arrebentada aqui, 8 milhões e tal. Uma conta de uns 5, 6 anos de vigência, um grupo de segurados e tal. E aí a gente tem que fazer todo o clean-up, cara, toda a limpeza, entender onde que estava isso, porque a apólice estava sendo esgotada. Então, assim, é importante a gente dividir essas coisas, ver se você já passou por isso e tudo mais. Eu já passei. Agora, como é que eu resolvo isso? Pô, é simples. Cara, montei uma estrutura, tem uma estrutura, né? Uma empresa, os caras parceiros aí atuam comigo na subscrição também. Já te falei que esse negócio de seguro e responsabilidade civil tem que ser multidisciplinar. Não dá para a gente querer abraçar tudo sozinho, a não ser que você esteja focado. Eu estou focado no segmento tal. Maravilha, cara. Você vai estar focado naquilo, vai se dedicar. Tenho gente focada. Meu time, minha equipe é enorme, ou eu tenho um sistema online aqui, eu estou focado nisso. Pô, parabéns. Então você está bem preparado. Pô, ia ser até legal conhecer aí a tua operação, dividir com a gente esse teu caso de sucesso, como que você obteve isso e tudo mais. Mas eu digo o seguinte, da minha parte aqui, tem uma estrutura, hoje tem uma estrutura para atender o corretor, fazer toda a questão do processo de regulação de sinistro, fazer todo esse acompanhamento para o corretor. Claro, o corretor vai permitir que a gente fale com a seguradora e tudo mais, mas são, equipe multidisciplinar. Pô, tem advogado, tem engenheiro ambiental, porque depende da situação, né? Tem engenheiro químico, tem também a questão do perito, né? Perito médico, perito contábil na questão atuarial, enfim, tem que ter uma equipe multidisciplinar. A gente pode discutir isso, ajudar você a estruturar essa equipe ou ajudar a estruturar esse atendimento, mas assim, sem querer vender peixe nenhum, porque aliás não tem nenhum peixe para entregar aqui, mas a ideia é, vamos sentar e debater esse tema. Por quê? O custo de defesa, em termos de responsabilidade civil, em termos de retroatividade, redução do limite segurado, a expectativa perante ao próprio segurado, se você está acompanhando tudo isso, se tem perito contratado, não tem perito contratado, como que a seguradora faz esse reporte para você, isso é bem importante e relevante. Então fica aqui o convite para a gente debater esse tema. Me diz aí, pô, eu acompanho. Não, Márcio, eu acompanho, cara. Eu acompanho assim, eu sei da minha sinistralidade, eu sei quanto que os meus clientes já utilizaram custo de defesa. Ou então, pô, cara, outra coisa, olha só, uma coisa assim que, pô, eu já passei por isso também. E assim, de chegar no cliente, no segurado, falei, tudo bem e tal, o cara fala, pô, aconteceu um sinistro aqui, outro aí, o cara começa a te contar. Normalmente quando você está prospectando, né? E aí a coisa é chata pra caramba. Aí você vai prospectar,
Aí o cara, não, apareceu aqui, aí é engraçado, quando você está prospectando, você presta mais atenção, né? Que aí você quer pegar o erro do outro para você, pô, agora eu vou aqui, né? E, pô, não dá outra. O segurado falando com a gente, fala, pô, cara, eu tô com um problema aqui, eu tive esse sinistro, eu tive... Não, você tem sinistro? Não, não tive sinistro, não teve sinistro, não. Aí você começa a conversar com ele, que a polícia fala, bom, peraí, cobre isso. Aí o cara vai lá e chama o jurídico. Fala, pô, a gente teve aqui um processo assim, que a gente teve contrato de advogado, a gente se defendeu. Pô, o funcionário aqui abriu uma demanda pra gente, contra a gente aqui, alegando assédio e tal. Pô, mas tinha pode de não, tinha, pô, mas e aí, custo de defesa, entendeu? Ah, o cara, enfim, o próprio escritório de advocacia, ele fazia a defesa dele mesmo, ele fazia a defesa dos... Enfim, são vários os casos e a percepção. Quando a gente vai para a indústria, então, aí show de horror. É show de horror, porque tem toda aquela confusão, né? Do que é relação de consumo, do que estaria coberto na pólice, quem trabalha com concessão, né, de rodovia, concessão de concessões, né, de serviços públicos de uma forma geral, vai pedir a relação de sinistro, e se abrir mesmo toda a relação de sinistro, vai ter muita coisa lá de custo de defesa. E outra, cara, custo de defesa e franquia. Puta, aí misturou, né? Após ter uma franquia de, sei lá, 200 mil reais. Pô, maravilha. E aí, como é que você trabalha com custo de defesa não pode uma franquia de 200 mil reais? Me fala. Ah, tá dentro da franquia. Pô, você é beleza. Dentro da franquia, o segurado tá se defendendo lá, tá gastando. Aí o segurado tá te passando a conta e fala, ó, pô, gastei 10 mil, gastei 20 mil, gastei 50 mil. Ele se acompanha disso? Sinceramente, já pensou nisso? Aí que eu te falo, a gente tem como montar toda uma gestão, indicar como se monta essa gestão para oferecer esse serviço para o segurado. Porque às vezes o segurado está pagando custo de defesa lá, a seguradora não sabe, você não sabe, e aí vai chegar o seu concorrente lá para prospectar essa conta, e aí vai falar, pô, mas isso aqui estava coberto, pô, mas isso aqui não sei o que lá, ou até você mesmo, né? Com um sistema, com uma gestão, com algo controlado, mapeado, um passo a passo de como olhar isso, pô, você pode muito facilmente melhorar a sua rentabilidade, a sua assertividade, e o segurado também, porque o segurado ele pode também contratar isso, e entender essa linguagem da seguradora, ter esse canal aberto com a seguradora. Grandes clientes que têm uma frequência de sinistro elevada, seguramente já tem alguém da seguradora é mais difícil, né? Mas normalmente alguém do corretor já atuando lá dentro do segurado, prestando serviço. Isso tem 1, 2, 3, aí vários casos, já vi alguns casos. Não está numa massa, óbvio, não está numa massa, mas existe. Certa vez também fui procurado por um colega de mercado e ele queria montar um produto na ocasião para companhia aérea, custo de defesa companhia aérea, ou custo de defesa para empresa de telefonia. Então, estou jogando algumas ideias aqui, porque o universo ele é enorme, existe muita oportunidade, existe muita dúvida no dia a dia, assim, alguns questionamentos que a gente vai ter que sentar, debater, estudar, mas tem como prever, tem como a gente olhar isso com uma certa antecipação, né? Já que a gente está trabalhando em seguro, a ideia é antecipar, prever e resolver isso de uma forma mais adequada do que no susto, né? Se bem que o susto é isso, o susto é a indenização, se tiver a cobertura, sorte, se não tiver a cobertura, lição aprendida e vamos para a próxima. Então é isso, eu entendo que o custo de defesa é um baita argumento de venda, é um ponto importantíssimo de aprendizado, é algo que a gente precisa olhar, focar. Ele é dinâmico nas seguradoras, tá? Ele é bem dinâmico. O mercado tem os modelos que eu comentei já, de empresa que vende o seguro sem o custo de defesa, porque o custo de defesa está numa outra forma de serviço. Enfim, deixe eu saber a sua opinião, o que você pensa a respeito disso. E mais uma vez agradeço vocês por participarem aqui do ART 787. Deixa seu comentário. Meu muito obrigado e nos vemos em breve.